De estarmos diante da sua palavra, para através dela sermos edificados, consolados e transformados pela glória do nosso Senhor. Que Ele se digne nessa manhã e nos socorrer com sua graça e com seu Espírito. Eu convido os irmãos a abrirem em João 10, 22 a 42, é o texto seguinte, que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, um texto pouco longo, que vai ser um desafio tratarmos deles com a profundidade necessária, mas sem nos determos a muitos detalhes. João 10, 22 a 42. Eu vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? E se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai. Neste ponto, procuraram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos graça, Senhor, para quem vai falar, graça para quem vai ouvir, que os nossos corações, nossos ouvidos estejam abertos ao Senhor, para compreendermos um pouco mais a Tua palavra, a respeito da Tua pessoa, a respeito da obra e do privilégio que temos, Senhor, de sermos Tuas ovelhas e de termos um dia ouvido a Tua voz e termos ainda, Senhor, a cada momento, a cada dia, o privilégio de sermos guiados pelo Senhor. Fala conosco nesta manhã, glorifica o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu dei o título à nossa aula de hoje, As Ovelhas do Pastor, porque apesar de ser um texto com muitos ensinamentos, aquela parte onde fala a respeito das ovelhas e de Jesus, eu tenho como sendo a principal e a gente vai tentar manter o foco principal ali. Nos diz o texto que Jesus estava em Jerusalém na festa da dedicação. Essa festa, ela era uma festa que durava 8 dias, tá? No mês de Quisleu, que é equivalente ao nosso calendário novembro e dezembro. Tá? E só para ter uma ideia, agora, neste ano, ela cai entre os dias 22 a 30 de dezembro. E era uma festa que não era celebrada apenas em Jerusalém, mas era na casa de todo judeu. Tanto é que atualmente essa festa ainda é celebrada e é muito comum na Europa, América e toda a casa onde há alguém que pratica o judaísmo, a celebração dessa festa, a festa da dedicação.
e ela não é mencionada no Velho Testamento. Ela não é uma daquelas festas que foram introduzidas pelo próprio Deus para que o povo seguisse. Então, qual a origem dessa festa? Para nós entendermos, nós temos que pelo menos lembrar de dois personagens. O primeiro é Antíoco Epifânio IV. Ele era um rei sírio, tremendamente cruel, que no ano 170 a.C., ele foi contra a Judéia, especificamente contra Jerusalém, e ele invadiu a Judéia, invadiu Jerusalém, e ele tinha como objetivo implantar a cultura grega e a religião grega sobre os judeus. Então o judaísmo foi criminalizado, não se podia circuncidar os filhos, não podia ler a Torá, ninguém podia ter uma cópia da lei. E ele foi evoluindo nas suas abominações e a sua agressão à religião judaica, ao ponto que ele invadiu o templo, ali ele erigiu um altar a Zeus, tá, um dos deuses gregos, e ali então, como o ápice da sua abominação, ele ofereceu como sacrifícios dentro do templo porcos, aqueles animais considerados pelo judaísmo extremamente imundos. Então ele vai ali e oferece porcos em sacrifício. Então aparece o segundo personagem, que é Judas Macabeu. Na verdade, a família de Judas, eles se revoltam contra aquela situação e dão ali início a uma guerra, a Guerra dos Macabeus, ou Revolta dos Macabeus, e em 164 a.C., o templo, então, Jerusalém é reconquistada, o templo passa por um processo de limpeza e purificação, e então, em determinada data, o templo é então dedicado novamente. É daí que vem então essa festa. Ela nasceu então entre Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o nascimento de Jesus, no período intertestamentário. E nos diz os livros históricos, e a gente pode ler isso no livro apócrifo de 1 Macabeus, que no dia 25 do 9º mês, isto é, no mês de Quisleu, eles se levantaram muito cedo, prolongaram por 8 dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de ações de graça e de louvores. Foi estabelecido por Judas e por seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias da dedicação, então vem daqui o nome da festa, do altar, seriam celebrados cada ano em sua data própria durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Quisleu, e isso com alegria e regozijo. E essa festa, ela é celebrada até hoje, tá? Ela é chamada, né, o nome judeu é Hanukkah, ou Festa das Luzes. E por que Festas das Luzes? Porque existia algo que foi crido como um milagre, ou talvez uma história, porque nós não temos como crer nisso, já que não há uma comprovação bíblica, que no dia que o templo estava pronto para ser reinaugurado, dedicado, eles foram acender aquele candelabro que havia ali no templo, e havia uma vasilha de óleo que ainda não tinha sido, que ainda estava purificada, que daria para o candelabro queimar por um dia. Mas eles colocaram mesmo assim, e demoraria 8 dias para eles colherem as azeitonas, fazerem o óleo, fazerem a purificação. E, no entanto, aquela porção que duraria um dia de óleo, ela fez com que o candelabro queimasse por 8 dias, até que chegou o novo óleo, e então foi substituído. É por isso que é chamado Festas das Luzes, porque o principal objeto utilizado pelo judeu é um candelabro de 9 pontas, tá, de 9 luzes, onde eles acendem a central, a luz mestre no primeiro dia, e naquele primeiro dia eles acendem uma segunda luz. E a cada dia eles vão acendendo uma luz, até que no 8º dia da festa, as 9 chamas do candelabro estão acesas, simbolizando o milagre e a restauração do culto. Então aqui são algumas fotos, né, desta festa que ainda é celebrada, e ela é interessante que, por ela cair às vezes na época do Natal, ela foi meio que, principalmente no Ocidente, se misturando com o Natal. E hoje é muito comum,
tá? A festa a ser celebrada com troca de presentes, com comidas típicas, e eles têm até um jogo que é típico dessa festa. Então essa era a festa da dedicação, a festa no qual era celebrada em comemoração à restauração do templo depois da abominação cometida por Antíoco Epifânio IV. E nos diz o texto que Jesus estava no pórtico de Salomão. É uma parte externa do templo, composta de diversas colunas, com uma cobertura, e com certeza um lugar perfeito para se estar no inverno, né? O próprio texto nos diz que é o inverno, eles estavam, né? O mês de dezembro é inverno lá no hemisfério norte, e eles estavam ali, então, Jesus e provavelmente muitas pessoas ali, se escondendo do frio. Por isso que a expressão que fala que Jesus passeava, ele estava andando por ali, não há nenhuma referência que Jesus estivesse participando de alguma cerimônia, de algum sacrifício, de algo assim. E nos diz o texto que nesse instante, quando Jesus passeava por ali, ele recebeu uma pergunta, na verdade é um interrogatório, porque nos diz que ele foi cercado de judeus, né? Então ali os líderes religiosos e outros que estavam ali, e ele foi submetido a um interrogatório. E ali fazem uma pergunta para ele. Perguntaram para Jesus: Jesus, até quando você vai deixar a nossa mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. A expressão aqui, mente suspensa, na verdade a palavra suspensa é prisioneira. A ideia desses inquisidores era uma pergunta para Jesus dizendo o seguinte: nós estamos encucados com as suas afirmações, isso não sai da nossa cabeça, você arrebatou as nossas mentes, tá? E então diga com clareza, você é ou não é o Cristo? A alegação, então, é que Jesus não teria sido claro se ele era ou não o Messias. E aqui nós vemos, e principalmente no contexto, que aqueles judeus eles tinham uma dupla intenção. Sempre que há um confronto entre os judeus e Jesus, sempre há um grupo de pessoas sinceras, e nós vimos isso em algumas aulas, inclusive na aula passada, quando há uma discussão a respeito daquela cura que Jesus havia feito, né, curado aquele cego, e nos diz o texto que houve nova dissensão entre os judeus. E isso já tinha acontecido muitas outras vezes. E alguns diziam: esse homem vem de Deus, porque só alguém que vem de Deus pode fazer esses sinais. E outros diziam que ele era um impostor que vinha, na verdade, da parte até do diabo, né? Então havia ali, com certeza, entre eles, pessoas que realmente tinham uma intenção de serem esclarecidas. Mas nós também vemos, em diversos textos, que muitos dos judeus, principalmente os líderes, eles queriam pegar Jesus em alguma falha, tá? E geralmente essa pegadinha, ela tinha ou contexto religioso, eles queriam que Jesus falasse ou praticasse algo que eles pudessem acusá-lo contra a lei, tá? Então eles sempre distorciam a lei, acrescentavam coisas à lei, distorciam o que Jesus fez, sempre querendo colocar o povo contra Jesus no aspecto religioso. Mas também havia conotação política, tá? O Messias, o Cristo prometido, ele era, no Velho Testamento, também descrito como um rei, né? Um rei à semelhança de Davi. E eles sabiam que se Jesus dissesse que ele era o rei, tá? Eles poderiam incriminar Jesus politicamente, como alguém que estava se levantando contra a autoridade romana. Tanto é que na aula a respeito da multiplicação dos pães, quando aquele povo é alimentado ali por Jesus, nos diz o texto que eles estavam tão felizes de terem recebido pão, que Jesus, percebendo a intenção deles, do povo, de fazê-lo rei, ele se retira então daquele lugar. Então essa pergunta ela era dupla. Realmente tinha pessoas interessadas a respeito de Jesus, mas ela também tinha a intenção de pegar Jesus em alguma falta. E ela revela, sem dúvida nenhuma, aquilo que era claro naqueles homens e é em nossas vidas e é em todo ser humano, tá? É que nós procuramos
culpados no nosso lugar pela nossa incredulidade. Eu vou explorar isso um pouco mais na parte das aplicações, mas desde o Éden é assim, né? Adão colocando a culpa em Eva, na verdade colocando a culpa em Deus indiretamente, Eva colocando na serpente, e aqui os judeus colocando a culpa da incredulidade deles em Cristo. Tá? Como se dissesse, se você fosse mais claro, tá? Com todas as letras, tá? Dissesse, eu sou o Cristo, nós creríamos em você. Mas como você não diz isso, nós estamos aqui agoniados, com a alma desejosa de ti, mas na verdade nós vamos ver no passar do estudo, que eles não criam, porque eles não eram uma ovelha do Supremo Pastor. E a resposta de Jesus é muito clara, tá? A primeira coisa que ele diz, ele fala assim, eu já disse, tá? Quando nós olhamos no próprio livro de João, tá? A quantidade de vezes em que Jesus disse com extrema clareza, não apenas que ele era um enviado de Deus, ele falou que ele era o próprio Deus. Tá? Nós temos, por exemplo, João 5, 17 e 18, quando Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, 23, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 6, 29, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que foi por ele enviado. João 6,62, quando virdes o Filho do Homem, né, eu lembro dessa aula aqui, né, Filho do Homem remetia àquela expressão profética do Velho Testamento, ali de Daniel, que falava do Messias, e ele falava, eu sou o Filho do Homem profetizado no Velho Testamento. João 8, 12 e 18, eu sou a luz do mundo, o Pai que me enviou testifica de mim. Agora aqui João 8, 28 e 29, quando ele fala, eu sou o Filho do Homem, e vocês vão saber que eu sou, usando aquela expressão lá do Velho Testamento, que Deus falava, né, quando Moisés perguntou, quando o povo perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus falou, diga que eu sou, me enviou. Então Jesus toma para si essa expressão, diz, eu sou. E por último, João 8,58. Eu pulei algumas aqui, viu, irmãos? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus já havia dito um monte de vezes, mas eles não creram. Então, Jesus lança mais um argumento. Mesmo que vocês não crescem nas minhas palavras, as obras do meu Pai testificam a respeito de mim. Jesus, ele não caiu no judaísmo de paraquedas, tá? Desculpa essa expressão, mas havia uma série de profecias, na verdade desde o Éden, quando Deus diz que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Deus foi traçando um plano no qual Ele foi revelando gradualmente, tá, a vinda do Messias, através de profecias, através de sinais, através de objetos, através do culto. E nós vemos, por exemplo, em Isaías, isso foi lido em uma das aulas, né, que havia uma profecia que na vinda do Messias se abrirão os olhos dos cegos, serão desimpedidos os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então Deus havia dito que a vinda do Messias seria caracterizada por determinadas obras. Tanto é que quando João Batista está preso, ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus se Jesus era realmente aquele Messias que viria. E a resposta de Jesus para os discípulos de João levarem para João é a seguinte: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. O que eles estavam vendo e ouvindo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Então, além das próprias palavras de Cristo, das quais eles não creram, e de todas aquelas obras que apontavam para o Velho Testamento, eles também não creram.
O problema deles não era o que eles ouviam, o problema deles não era o que eles viam. Mas o problema deles, e Jesus explica, usando a expressão aí, por quê? Ele falou assim: vocês não creram, nem no que eu disse, e nem nas obras que eu faço, porque vocês não são das minhas ovelhas. Aqueles judeus não pertenciam ao rebanho de Cristo. Eles tinham um coração endurecido e não estavam dispostos a serem transformados. Se achavam justos e por isso não precisavam se arrepender. Na verdade, eles até oravam assim, né, se gloriando ou vangloriando da sua justiça. Se achavam sãos e por isso não precisavam de médicos. Pelo menos eles achavam que não precisavam. Faziam sacrifícios com grande prazer, mas não tinham nenhum prazer na misericórdia. Se achavam melhores do que publicanos e prostitutas, e por isso não achavam o caminho da salvação. Preferiam continuar caiados por fora e podres por dentro, do que ter um coração quebrantado e contrito para receberem perdão, purificação e salvação. Usando uma expressão do Apocalipse, eles se achavam ricos e abastados, mas eram pobres, cegos e nus. E depois de então fazer esta afirmação que eles não criam, porque eles não eram ovelhas, Jesus faz então aquilo que é o grande consolo desse texto. Ele traz 5 bênçãos da ovelha. Na aula passada nós estudamos, né, sobre o nosso bom pastor, aquele que é não apenas o pastor, mas é a porta das ovelhas. E hoje Jesus fala de 5 benefícios para aqueles que são então as suas ovelhas. E eu queria que você prestasse atenção nessa manhã. São benefícios para mim e para você. Benefícios para esta vida, ainda que nós vamos ter muitos na vida vindoura, mas benefícios para hoje, benefícios para os momentos que você tem atravessado nessa semana ou vão atravessar amanhã. E o primeiro desses benefícios é salvação e orientação. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Tem então um duplo sentido. O primeiro sentido é o sentido de salvação. Todas aquelas ovelhas escolhidas do Senhor, tá, ouvirão a voz do Senhor. Mesmo estando mortos em seus delitos e pecados, as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, e a elas é dado vida, e elas então podem seguir os passos do Senhor. João 5:25, se referindo a Jesus, aliás, Jesus dizendo que eis que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui há um sentido material e um sentido espiritual. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E um dia, a exemplo de Lázaro, nós ouvimos a voz do Mestre dizendo: Adriano, Orlando, Alexandre, Eupídio, sai do teu sepulcro e vem andar atrás do seu pastor. As ovelhas do Senhor ouvem a voz salvadora de Cristo, mas também ouvem a voz orientadora do nosso pastor. Nós estamos estudando o Salmo 23, né, com o pastor Hermes, tem algum tempo, e um dos versículos fala que o pastor guia-me pelas veredas da justiça. E se vocês olharem as profecias e os textos na palavra, que falam a respeito de pastor e da ovelha, vocês vão ver a quantidade, ou quase que a maioria deles, se referem como uma das funções do pastor, ou um dos benefícios que a ovelha tem, é de guiar e ser guiado. Isaías 40:11, profecia do Velho Testamento. Como pastor, falando de Jesus Cristo, ele apacentará o seu rebanho e os guiará mansamente. Mateus 2:6, os anjos se referindo à profecia cumprida, citando o Velho Testamento. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Isaías 30:21, profecia cumprida no nosso Senhor e também
já falando a respeito da função e do atuar do Espírito em nossas vidas. Isaías 30, 21. Isaías está falando sobre a restauração, sobre a salvação, sobre a vinda do Messias. Ele diz assim: quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós temos o privilégio, a bênção de, através da palavra e através do atuar do Espírito em nossas vidas, sermos orientados pelo Senhor no nosso caminhar, ouvir a voz do pastor nos dizendo por onde nós devemos andar, quais são os caminhos da vida, quais são as prioridades, quais são as decisões importantes que eu e você devemos tomar a cada dia no nosso viver. E eu não creio, irmãos, que haja tamanhos benefícios como aqueles que nós vamos ver aqui para o nosso caminhar no dia a dia, tá? Porque se há algo que todas as pessoas precisam, tá? Nós precisamos, porque nós queremos andar no caminho correto, é orientação. E orientação daquele que conhece todas as coisas. Orientação daqueles que nos ama, daquele que nos ama. Você pode às vezes ser orientado por alguém que não conhece as coisas, por alguém que não tem interesse na sua vida, ou às vezes até por alguém que tem um interesse ruim em relação à sua vida. Ela não quer o seu bem, ela quer o seu mal, e você segue então uma orientação errada. Mas Deus, o nosso pastor, aquele que com sua voz nos orienta, Ele nos ama, Ele conhece todas as coisas, e Ele quer nos levar a caminhos de vida. Por isso o nosso bom pastor nos dá a bênção de ouvirmos a sua voz. E também, segunda bênção, é a bênção de sermos importantes para Deus. Nós somos conhecidas por Jesus, e nós já ouvimos isso na aula passada, já foi abordado esse assunto, tá? Deus é onisciente, Ele conhece a tudo e a todos, os bons e os maus, o presente, o passado, o futuro, os crentes e os incrédulos. Mas em relação às suas ovelhas, em relação aos seus filhos, em relação a cada um de nós, há uma promessa e há uma realidade de um relacionamento próximo e especial. Segundo Timóteo 2,19, Paulo escrevendo a respeito de um dos fundamentos da nossa segurança, da nossa fé, ele diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento permanece. Então, meus irmãos, isso tem que ser um fundamento para a sua vida. Isso tem que ser algo que solidifica o nosso andar nos momentos de lutas, de alegrias, de provação, de dúvidas, tá? Qual é esse fundamento? Segundo Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece, meus irmãos, tudo o que acontece na sua vida. Conhece os seus pensamentos, as suas lutas, os seus risos, as suas lágrimas, as suas lutas com o pecado, as correntes que te prendem, as vezes que você tentou sair e voltou. Conhece os seus desejos, conhece inclusive os esforços que você tem feito em relação a todas essas coisas, tá? E isso é algo tremendamente consolador. Algum dia disse que nós não vamos desiludir a nosso Deus, porque Deus nunca teve nenhuma ilusão conosco. Ele sabe a nossa estrutura, é por isso que Ele vem, como bom pastor, salvar as suas ovelhas. E a essas ovelhas, então, Ele promete também liderança. Nós vimos na aula passada que o pastoreio de ovelhas daquela região não era um pastoreio de ir atrás das ovelhas, tocando as ovelhas, mas o pastor ia à frente das ovelhas, indicando o caminho, e as ovelhas, ouvindo a voz daquele que era o pastor e não o mercenário, elas seguiam aquele pastor. Jesus é o ser humano perfeito. O modo como ele viveu, se relacionou com Deus, com crentes, com não crentes, o modo como Jesus agiu e reagiu, nas alegrias e nas tristezas, como ele encarou tentações, tudo aquilo que Jesus passou nesta vida, com isso ele se tornou o padrão perfeito para nós seguirmos. E ao fazermos isso, seguirmos a Jesus, a liderança de Jesus, nós encontramos segurança e felicidade.
Jesus não apenas nos ensina como devemos viver, mas nos mostra, Ele mesmo, indo à nossa frente, o caminho pelo qual nós devemos andar, e é o caminho que conduz à vida e à alegria. Ele é um pastor que vai liderando à frente das suas ovelhas. Também temos, nos diz o texto, esperança. Essas ovelhas de Cristo, cada um de nós ganhamos a vida eterna e jamais pereceremos. A mesma verdade dita de duas maneiras diferentes. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido das Escrituras, mostra que, em relação a nós, o objetivo principal, primordial, central da vinda de Cristo ao mundo é para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para as ovelhas de Cristo, a morte não é o fim, a morte é o começo. A morte, meus irmãos, é o grande inimigo da humanidade. É o maior de todos, segundo as Escrituras e segundo a experiência que nós passamos. Todos nós vemos a dor, a tristeza que ronda as ocasiões em que a morte visita pessoas próximas a gente. Todos nós sabemos da luta que as pessoas têm para não serem vencidas pela morte. A morte traz pavor, escuridão e tristeza. Hebreus 2,14 fala que a morte, ela é algo tão terrível, que ela escravizava as pessoas durante as suas vidas. Interessante, né? A pessoa que não tem esperança, como nós temos, ela vive a sua vida escravizada pelo meio da morte, tá? Pelo medo da morte. Isso é uma verdade teológica, meus irmãos. Ainda que alguns disfarcem, e talvez o mundo e o diabo tenham uma habilidade muito grande para encher a nossa cabeça de coisas, de pensamentos, de distrações, lá no fundo, tá? Naqueles momentos de solidão, naqueles momentos em que o resultado do exame médico é diferente daquele que você esperava, quando a notícia é diferente daquela que você gostaria de ouvir, lá bem do fundo, o que todos nós nutrimos, se não for a esperança que temos em Cristo, é um pavor da morte, tá? Mas aqueles que estão em Cristo, aquelas ovelhas do Senhor, elas foram libertas, tá? Do pavor da morte. Elas têm esperança, elas sabem que a morte é um servo de Deus, porque a morte para a ovelha de Cristo é o meio pelo qual o Senhor nos leva para a sua presença, para o gozo eterno. Então, nós, ovelhas do Senhor, nós temos esperança. Esperança que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Esperança que o amanhã, por pior que seja, e possa nos levar à morte, tá? O amanhã nada mais é do que um instrumento nas mãos do nosso Deus. Para quem não é ovelha de Cristo, toda vida é uma escravidão, pelo pavor da morte. Mas para a ovelha de Cristo, a morte é o início da verdadeira e eterna vida. E por último, segurança. A promessa que nunca, jamais, nada, ninguém arrebatará as ovelhas das mãos do Pai. Essa promessa já fez a muitos irmãos, já fez a mim, e creio que a muitos de vocês, a se levantarem em situações de prostração, de lutas, de tribulações. Na verdade, não é nem só a promessa, mas é o poder daquele que fez a promessa. Em momentos de trevas, de provações, de dúvidas, temos que nos lembrar dessa promessa e de quem fez a promessa. Aquele que é fiel, aquele que é todo-poderoso, o soberano Deus, aquele que não mente e cujos planos não são frustrados. Paulo, na sua última carta, em meio ao sofrimento, ele escreve para Timóteo: eu estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deuteronômio 33:3, anota aí, lê na sua casa: todos os santos estão na tua mão, ó Deus.
A segurança da ovelha, ela está guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E das mãos do Deus Todo-Poderoso, ninguém, nada, como diz Paulo, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem principados, nem a doença, nem a tristeza, nem a alegria, nem a riqueza, nem a pobreza, nada no céu, nada do inferno, nada da terra, nem homem, nem anjo, absolutamente nada nos podem separar do amor de Deus, está em Cristo, o nosso Senhor. E então, ele avança e nós precisamos avançar. Jesus faz uma grande afirmação, e aqui, mais uma vez, acontece o cisma, né? Sabe por que ninguém tira as ovelhas das minhas mãos e das mãos do Pai? Porque eu e o Pai somos um. Jesus era mais do que um enviado, era mais do que um profeta, era mais do que alguém que apenas falava algo de Deus. Ele é e era e sempre será o próprio Deus. Essa é a verdade que determina a natureza da nossa fé. Não basta crermos que Jesus veio, não basta crermos na existência de Jesus, no seu nascimento virginal, nos seus milagres, nos seus ensinamentos, nem seguimos o seu exemplo. A fé salvadora, ela é embasada no fato de que aquele homem, mesmo sendo Deus, não se agarrou ao direito de ser Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não vamos ler esses textos, mas eu vou ler aqui um trecho da Confissão de Westminster. Durante algum tempo da minha vida, quando falavam de confissão, de Westminster ou qualquer outra confissão ou credo, eu lembrava de catolicismo e eu tinha aversão. Mas, meus irmãos, as confissões de fé cristãs são excepcionais para nós aprendermos a respeito do nosso Senhor. Ali, homens piedosos, estudiosos, fiéis, se debruçaram e debateram e conversaram durante dias, meses, anos, para, às vezes, em uma frase curta, expressões pequenas, explicar grandes verdades bíblicas, tá? E todas elas trazem os textos depois para você conferir. E estes textos aqui, para quem está nos ouvindo na internet, João 1:14, João 1 e versículo 14, 1 João 5:20, Filipenses 2:6, Gálatas 4:4, Hebreus 2:14 e 17 e 4:15, Lucas 1:27, 31 e 35, Mateus 16:16, Colossenses 2:9, Romanos 1:3 e 4 e 9 e 5, e 1 Timóteo 2:5. Eles falam desse grande mistério, que Jesus Cristo, como ele afirmou, é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Ouçam o que a Confissão de Westminster nos diz a respeito disso. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, porém um só, Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, quando Jesus faz essa afirmação, eu e o Pai somos um. O embate continua e nos diz o texto que há uma nova tentativa de apedrejamento. Já teve várias aí para trás, né? E mais uma vez eles tomam pedras, né? E é interessante que no templo ali não havia pedras, era uma construção. Eles devem ter ido para algum lugar, pegar pedras e trouxeram até aquele lugar para tentar apedrejar Jesus. E Jesus então pergunta: por que vocês estão me apedrejando? Por qual motivo? Por qual das boas obras que vocês estão me apedrejando? Tá? É porque eu curei o cego? Eu
curei um coxo, eu curei um mudo, eu expulsei demônios, eu alimentei a multidão, por qual, desculpe, a das boas obras vocês estão me apedrejando? E nos diz o texto que eles respondem que não é por nada que Jesus fez, mas é pelo que ele falou. E ele falou que ele era Deus. Eles acusam, você está blasfemando, tá? Você está dizendo que é Deus. E é por isso que nós vamos apedrejá-lo. Então, Jesus traz um argumento irrefutável, mostrando a sua sabedoria e o seu conhecimento de tudo e das Escrituras. Ele apela para o Salmo 82, 6. O Salmo 82, eu aconselho que os irmãos leiam depois, principalmente o dia que você estiver desiludido com o poder judiciário, tá? Quando você perceber que precisa uma operação lava-toga no Brasil, quando você achar ou tiver certeza que você foi injustiçado, ou alguém foi injustiçado por alguma decisão judicial, ficar sabendo de corrupção no judiciário, leia o Salmo 82. No Salmo 82, ali está sendo descrito um julgamento, uma sessão de julgamento. E ali está Deus e os juízes da terra. Só que os juízes não estão com o martelinho na mão. O martelo está nas mãos de Deus. Os juízes estão no banco dos réus. E qual é a acusação de Deus? Deus os acusa: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para o aflito e ao desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Então, Deus está julgando os juízes porque eles estavam agindo injustamente, eles estavam tomando partido, ficando do lado do ímpio, tá? Esquecendo dos órfãos e das viúvas, tá? Então, meus irmãos, saibam que Deus está vendo tudo o que está acontecendo, tá? Deus é um Deus de justiça, Ele não se alegra com a injustiça, e Ele, na sua soberania, conforme o seu plano, conforme a sua vontade, ao seu tempo, todos aqueles que receberam de Deus a incumbência de fazer justiça e não fazem, responderão diante de Deus a respeito disso. Então chega o versículo 6, que é o versículo que Jesus cita aqui. Deus, através de Asaf, que é o autor desse salmista, ele se refere àqueles homens como deuses. Por quê? Porque aqueles homens tinham recebido de Deus um poder imenso, poder de vida e de morte, poder sobre as pessoas, poder sobre os bens das pessoas. Então, Deus acusa, fala: sabe por que eu vou usar um juízo muito rigoroso com vocês, juízes? Porque sois deuses, nesse sentido, e a palavra aqui é Elohim mesmo, tá? É a palavra que é usada para alguém que tem um poder imenso, poder vindo da parte do Deus. Então Deus dá a sentença no Salmo 86, vocês são deuses, vocês receberam de Deus uma incumbência que excede poderes meramente terrenos, mas vocês vão morrer como homens que vocês são. E Deus então promete ali justiça e castigo para aqueles juízes impiedosos. Calvino nos diz que eles são intitulados deuses, porque são designados por Deus para governarem o mundo. Receberam do próprio Deus a autoridade. Então, qual que é o argumento aqui de Jesus? Ele diz o seguinte: vocês dizem que guardam a lei, vocês leem o Velho Testamento, leem os Salmos, e devem ter lido um monte de vezes o Salmo 82. E vocês não têm nenhum problema que Deus, através de Asaf, tenha chamado os homens que recebem de Deus o poder de serem juízes, ou seja, um poder quase divino, e por isso eles são chamados ali naquele contexto de deuses. Vocês não têm problema nenhum com isso. Agora, quando eu, tá, que sou ungido de Deus, tá, quando eu, sobre quem o Espírito Santo baixou em forma de pomba, quando o próprio Pai, através de uma voz no meu batismo, disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quando eu, no qual que cumpro todas as profecias do Velho Testamento, desde a mais básica, como na cidade onde eu iria nascer, tá? A respeito da minha infância, da minha juventude, da minha vida, dos meus milagres, da concepção virginal,
quando eu cumpro todas as profecias. E por último, quando todas as minhas obras comprovam que eu venho de Deus, e eu digo que eu sou filho de Deus, vocês dizem que eu estou blasfemando? Vocês estão sendo incoerentes no argumento de vocês. E eles sabem que Jesus falava a verdade. É muito interessante que no encontro de Nicodemos com Jesus, e Nicodemos era um dos principais dos fariseus, ele era o líder desse pessoal aqui, né? Nicodemos diz o seguinte: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Jesus fala, olha, não, vocês, na verdade, vocês querem me apedrejar, tá? Porque vocês querem, tá? Porque vocês não me suportam, vocês não suportam a minha doutrina, vocês não suportam que eu seja um galileu, né? Quantas vezes houve ali um preconceito com Jesus por ele ser galileu, né? Não tem nada a ver com as minhas palavras, não tem nada a ver com as coisas que eu faço, mas é porque vocês são pessoas duras. Então Jesus lança, nesse contexto, um apelo maravilhoso, né? Jesus, no versículo 37 e 38, ele fala assim, olha, se eu não faço obras, vocês não creem, tá? Se eu faço obras, por algum motivo, vocês também não creem. Então Jesus fala assim, olha, tirem um pouco os olhos de mim, esqueçam que eu sou galileu, esqueçam que vocês não sabem quem é meu pai, né? Vocês lembram que os judeus acusaram Jesus de ser bastardo, né? Esqueçam que eu vivo cercado de homens pobres, Jesus era acusado de ser cercado pela plebe. Esqueçam que eu como com pecadores, que eu converso com uma samaritana, tiram o foco de mim. E olhem para as minhas obras, olhem por tudo que eu tenho feito, que quando vocês olharem para isso, vocês vão perceber que Deus está comigo, então que eu sou o Filho de Deus, né? Mas não adianta, quando Jesus fala isso, faz esse apelo para que eles então fossem mais a fundo na questão, eles novamente tentam prendê-lo. E nos diz o texto que ele se retira, ele sai da cidade. Não era ainda chegada a sua hora. O pastor ainda não tinha chegado a hora do pastor dar a vida pelas suas ovelhas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai ser imolado, mas ainda não chegou a hora. O Filho do Homem vai ser levantado como aquela serpente de bronze no deserto, mas não agora. Agora Jesus se retira, porque ninguém tomaria a vida dele. Ele espontaneamente a daria algum tempo mais tarde, quando ele voltaria para essa mesma cidade, mas agora montado num jumentinho, sendo recebido com gritos de Hosana ao que vem em nome do Senhor. E nos diz o texto que ele vai então para a região de Betânia, que é a região onde João Batista batizava, e nos diz o texto, isso assim um versículo que passou tantas vezes despercebido para mim, quando eu li esse texto, né? Mas fala a respeito de que ele foi para a região onde João batizava, e é uma expressão aí, que João nunca fez nenhum milagre, tá? E eu fiquei pensando a respeito de João Batista. João Batista nos diz, Lucas 1,17, que o próprio anjo Gabriel apareceu para Zacarias, o pai de João, e disse que Isabel, né, a esposa de Zacarias, daria à luz a um filho, tá, chamado João, e que ele iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Eu imagino a expectativa que havia nos pais de João Batista, havia naqueles que sabiam dessa profecia, talvez até no próprio coração de João, porque Elias, ele era o maior representante dos profetas. Eu estava conversando, né, esses dias com o meu cunhado a respeito desse texto, né, e a gente começou a relembrar a respeito do que Elias fez, né. Elias era aquele no Velho Testamento que fez grandes sinais, e a prova que ele era o grande representante dos profetas, é que primeiro, ele não experimentou a morte. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E segundo, e aqui o principal, ele aparece junto com Moisés na transfiguração de Jesus Cristo, né? Moisés representando a lei,
Elias representando os profetas, e ambos ouvindo de Deus a voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas João, aquele que viria no poder do maior profeta que já havia pisado na terra, o grande Elias, ele não faz milagre nenhum. Pelo contrário, ele morre decapitado em virtude de uma trama adúltera. Um fracassado aos olhos do mundo. Vivia em cavernas, se alimentava de gafanhotos, mas as Escrituras dizem, Mateus 11:11, que dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O poder de João não estava nos milagres, mas estava na sua fidelidade ao ministério e à vontade de Deus para a sua vida. A grandeza de João estava na sua pequenez. Ele dizia que Cristo cresça e que eu diminua. Quando os seus discípulos passaram a deixar de seguir a João e seguir a Jesus Cristo. A grandeza de João estava na sua humildade. Apesar de ser o precursor do Messias, o maior entre os nascidos de mulher, aquele que veio no poder de Elias, ele não se considerava digno sequer de desatar as sandálias de Jesus. É uma lição e tanto, irmãos, a respeito do nosso conceito de grandeza. Que Deus fale profundamente ao nosso coração, como falou ao meu, a respeito desse versículo tão pequeno, que passa muitas vezes que a gente nem lê com os olhos, com a mente, mas nem interioriza, né? Que cada um de nós possa compreender o que é a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. E que a gente não se iluda por aquilo que o mundo aplaude como ser um homem, uma mulher grande, realizada e de sucesso. Mas que a nossa medida seja a medida das Escrituras, a respeito de sucesso, de vitória e de realização. João, o maior homem nascido de mulher, ele não fez um milagre sequer, e morreu humilhado, morreu longe de tudo e de todos, mas ele era o grande profeta no poder de Elias. E nos diz o texto, e aqui a gente encerra antes das últimas aplicações, que o rebanho aumentava. Nos diz o texto que ali naquela região onde Jesus estava, em Betânia, muitos creram nele. É o último versículo, versículo 42. Mas ovelhas ouviam a voz do pastor, mais defuntos saíam dos seus túmulos, espirituais, mais pessoas mortas em seus delitos e pecados recebiam vida em Cristo. Entravam pela porta, que era o próprio Cristo, e eram recebidas para sempre no aprisco do Senhor. Quero encerrar fazendo algumas aplicações, talvez algumas delas nós já passamos, e a primeira é: cuidado com as desculpas. Como nós vimos, os judeus culpavam o próprio Jesus pela sua dureza e descrença, dizendo que se ele fosse um pouco mais claro, eles creriam. Mas Jesus tinha sido muito claro, como a gente diz por aí, faltou desenhar, Jesus falava, Jesus provava, Jesus fazia obras, e eles colocavam a culpa da sua incredulidade em Jesus Cristo. E assim caminha a humanidade. Os meus pais fizeram isso, deixaram de fazer aquilo, meu cônjuge é assim, é assado, a igreja, o pastor, os irmãos, os músicos, a música, o som, o calor, o frio, e aqui eu poderia fazer uma lista imensa de coisas, situações e pessoas que nós elegemos como culpados da nossa incredulidade e da nossa dureza. E não estou dizendo que não existam falhas no pastor, nos presbíteros, na igreja, nos irmãos, no seu pai, na sua mãe, no seu cônjuge. Eu estou dizendo que isso não pode, e nunca foi, e nunca pode ser, desculpa para a nossa falta de fé, para a nossa dureza. Nós temos que ficar atentos, porque o pecado que habita em nós, ele nos leva a reagir a essas questões de maneira diferente àquela que a palavra de Deus nos diz. E então, aí sim está a nossa culpa, no modo como nós reagimos àquelas questões que são comuns e são desde sempre presentes na vida do ser humano. Então você se esconde atrás desses erros, dessas falhas dos irmãos, dessas falhas das pessoas, para você
deixar de responder o seu chamado, que é seu, de ir para a cruz de Cristo, e ali encontrar-se com o seu Senhor, e você seguir a sua vida com o seu Salvador. Os defeitos das pessoas, das coisas, da igreja, da comunidade, dos pastores, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, não podem ser desculpas para a nossa falta de vida cristã, falta de oração, falta de fervor, falta de gratidão e falta de mudança de vida. Cuidado com as desculpas, meus irmãos, cuidado com as desculpas. Elas vêm sorrateiramente, vêm às vezes disfarçadas de boa intenção, de uma crítica construtiva, de uma tentativa de mudança, de um melhoramento da família, da igreja, mas elas se tornam muletas, tá? Para aqueles que não precisavam. Eles se tornam empecilhos para a nossa vida cristã. E por último, não devia ser diferente, né? O grande centro da nossa lição: confie e descanse nos braços do Supremo Pastor. Lembre-se que nós temos em Cristo salvação e orientação. Nós ouvimos a voz de Jesus. Como ovelhas, nós temos a capacidade, a possibilidade, a promessa que nós vamos ouvir a voz de Jesus, que nos orientará através da sua palavra e do seu Espírito, nos guiará, seja a água de descanso, seja quando nós passarmos pelo vale da sombra e da morte. Ele prometeu que Ele não nos deixará. Somos importantes para o nosso pastor. As ovelhas são conhecidas por Jesus. Jesus nos conhece individualmente, profundamente, verdadeiramente. Ele conhece as nossas vidas, as nossas virtudes, os nossos defeitos, necessidades, lutas. Absolutamente nada é oculto aos olhos daquele que a tudo sonda. Liderança. As ovelhas seguem a Jesus. Nós vimos na aula passada como o pastor não apenas nos diz por onde andar, mas Ele mesmo vai à frente nos conduzindo. Não tem nada na sua vida que Jesus já não tenha experimentado e possa te liderar. Lutas, perseguições, tristezas, tentações, perdas, luto, alegrias, comunhão com Deus, amizades, vida e morte. Conte com Jesus em toda e qualquer situação. Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos, que nunca nos deixará e que nunca nos desamparará. Isso é uma verdade, meus irmãos, para o dia a dia. Não é uma verdade apenas para ficar nas Escrituras, mas é uma verdade para ser levada para as nossas casas, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho. É uma realidade para segunda a segunda. Não pode ser uma realidade só de domingo de manhã ou domingo à noite, porque são essas realidades que nos fazem caminhar. Esperança. As ovelhas ganham a vida eterna e jamais perecerão. É a promessa que alimentou a vida dos crentes durante toda a história da cristandade, em todas as épocas. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A morte, o grande e terrível inimigo do homem, que escraviza e aterroriza a humanidade, foi vencida por Jesus, e Ele pode, e Ele vai dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. E por último, segurança. Muitos poetas cantaram essa verdade durante muito tempo. Nós mesmos cantamos muitas canções que falam a respeito da nossa segurança em Cristo, né? Nossas vidas estão guardadas em suas mãos. Nós cantamos também que nossa vida oculta está. Mas eu quis encerrar aqui com um hino que nós também cantamos e que fala profundamente ao meu coração pelo contexto em que ele foi escrito. Fanny Crosby nasceu em 1820, quase 200 anos atrás. E com 1 ano de idade ela teve uma infecção nos seus olhos e ela foi submetida a um tratamento experimental e revolucionário na época por um médico que depois teve até que sair fugido da cidade. E com esse tratamento ela ficou cega, com 1 mês de idade. E mesmo assim, essa irmã metodista, ela compôs de 8 a 1009 hinos, não é 8, não é 9, são 8.000 a 9.000 hinos, que são cantados, muitos deles, por nós. E um deles chama-se Bendita Segurança, e ela cantava: cega, que segurança,
sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Esta serva do Senhor, irmã do passado, ela viu a luz por poucos dias, mas viu a Cristo e colocou nele toda a sua segurança e esperança. Com certeza, ela teve muita dificuldade para caminhar aqui nessa terra, enquanto ela aqui viveu, em virtude da sua cegueira. Mas ela sabia, cantou e escreveu, que o pastor supremo da sua alma a guiaria segura para o céu. Que eu e você tenhamos essa segurança, que nós estamos nas mãos do nosso Deus, e nada, absolutamente nada e nem ninguém, nos arrebatará das mãos do nosso pastor. Amém? Cada um de nós possa ir para casa, lembrando, vivendo, gozando, desejando e se alegrando com as bênçãos que nós temos por sermos ovelhas do nosso bom pastor. Senhor, te louvamos por essa porção da palavra, escrita e preservada para nosso ensino e para nossa esperança e consolo, Senhor. Te louvamos por quem o Senhor é, aquele que deixou a sua glória, se importou conosco, se esvaziou, tomou a forma de servo, Senhor, sendo humilhado e obediente até a morte, e morte de cruz, Senhor. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque aquele sepulcro está vazio, Senhor. E hoje o Senhor está sentado à direita de Deus Pai e recebeu um nome que está sobre todo nome, Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor prometeu que todos aqueles que vão a Ti, que colocam em Ti a sua fé e sua esperança, receberão de Ti também vida, receberão de Ti, Senhor, cuidado, receberão de Ti orientação, receberão de Ti, Senhor, consolo. Ah, Jesus, ministra a Tua palavra em nossos corações, ó Pai, e que isso produza em nós uma tranquilidade no nosso viver. Sabemos que estamos nas Tuas mãos e que nada, ninguém, Senhor, nenhuma situação vai nos arrancar das Tuas mãos, mas que pelo contrário, o Senhor, como prometeu, Senhor, o Senhor guardará as nossas vidas, o Senhor guardará o nosso precioso tesouro até o dia final, Senhor. E enquanto isso não chega, Senhor, transforma as nossas vidas, faz-nos, Senhor, ovelhas obedientes, ovelhas que têm prazer de ouvir a Tua voz, de seguir os Teus passos, de andar nos Teus caminhos, Senhor. Faz-nos ovelhas confiantes, faz-nos, Senhor, cristãos e ovelhas que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Ó Supremo Pastor das nossas almas, em nome de Jesus, Senhor. Amém.